Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta. Capítulo 10, versículo 4. Enquanto os irmãos procuram, nós queremos louvar a Deus pela vida daqueles que estão em casa também, nos acompanhando. É hora de você compartilhar a live, para que outras pessoas também possam alcançar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Jesus é bom. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, sempre esperamos que ela venha agir em nós como uma ferramenta, como algo que nos lapida, e ela realmente é uma espada mais penetrante que uma espada de dois gumes. E quando a gente se coloca à disposição da palavra, é como que uma pessoa que se coloca lá no centro cirúrgico, nas mãos do médico, acreditando que ele vai arrancar o que é ruim e vai nos deixar saudáveis. E cada culto é essa oportunidade. A palavra que Deus nos deu para hoje: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de toda fortaleza. Amados, eu poderia fazer uma pergunta aqui para os irmãos, e pedir que levantasse a mão, mas não vou fazer. Aqueles que não têm inimigo, que você vasculha e você não acha um inimigo. Que bom se você olhou, fez uma introspectiva, uma retrospectiva e não encontrou inimigo. Mas eu quero te apresentar 3 inimigos que nós temos. Nós precisamos ter esses 3 inimigos. Se você tiver 4 inimigos, você já está errado. Nós precisamos ter 3 inimigos e com eles combaterem todos os dias. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando aquela igreja, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra todo o principado, contra toda a potestade, contra os dominadores, os espíritos. Portanto, revestivos de toda a armadura, para que possais estar firmes. Ele nos convida a tomar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o sapato da preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito. Há um convite para o crente estar totalmente fardado espiritualmente. Se você não sabe, desde o dia que você aceitou a Cristo, você foi alistado para uma guerra. E todos os dias nós estamos combatendo nessa batalha. Todos os dias. Não há um dia sequer que nós não estejamos em batalhas. Só que nós precisamos saber com quem nós batalhamos. Quem são os nossos verdadeiros inimigos? Para que a gente não venha lutar à toa. Lutar contra a carne, contra o sangue, contra pessoas. E a Bíblia nos apresenta 3 inimigos que nós precisamos saber que eles lutam conosco todos os dias.
O primeiro inimigo é o diabo. Jesus disse: o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, ungindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele nunca desiste. Muitos de nós fomos arrancados da mão dele. Muitos de nós fomos libertados da mão dele. Mas ele jamais desiste. Ele se apresenta todos os dias em batalha, como Golias naquele vale, para nos intimidar, para nos desencorajar, para nos fazer temer, para nos ferir, para nos machucar, porque na sua essência é isso que ele faz. Ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a sua estratégia todos os dias. Ele procura nos ferir com os seus dardos inflamados, dardos malignos. Todos os dias Satanás se põe em batalha para lutar contra nós. E o crente precisa saber, precisa identificar o momento, a hora que Satanás agiu com uma estratégia, às vezes sutil, porque ele é sagaz. Ele não se apresenta como um bicho feio. Ele tem as suas várias formas de lutar. E o crente precisa todos os dias combater o bom combate contra Satanás. Não sei como foi o seu dia hoje, mas talvez em algum determinado momento você viu que ele usou as suas artimanhas, as suas estratégias, as suas ferramentas, as suas armas, as suas ciladas, as suas emboscadas. Mas você, que conhece o teu inimigo, você conseguiu vencer mais uma vez. O diabo, nosso adversário, ele trabalha na mente, no coração. Como é triste ver pessoas tirando a sua própria vida, quando Satanás, ele fala o coração, ele engana. Desde o Éden era assim que ele fazia. O desejo dele é romper os planos de Deus para nós. Tudo de bom que o Senhor planejou para mim, para você, Satanás, o seu intento é destruir tudo aquilo que Deus planejou para nós. Deus tinha planejado algo lindo no Éden, mas Satanás, a antiga serpente, se apresenta para a mulher, e ali a engana, e a seduz, e você conhece a história. E ele nunca desistiu. E nós precisamos lutar todos os dias, porque nós nunca vamos destruí-los. É um inimigo que vamos ter em toda a vida. O máximo que nós podemos fazer é repreendê-lo, afastá-lo, expulsá-lo. Você não tem poder para destruir ele, mas você tem poder para fazer com que ele se afaste de você. Em Tiago diz que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais do que nunca, o crente precisa saber como ele trabalha, como são os seus ardis. Mais do que nunca, o crente precisa saber como o inimigo trabalha na nossa vida. O Senhor está nos alertando a lembrar desse inimigo todos os dias e combatê-lo com as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus. O segundo inimigo que nós temos é o mundo. O mundo é
nosso inimigo. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Jesus, quando ora pelos discípulos, em João capítulo 17, ele ora ao Pai: eu rogo por eles, Pai, não para que o Senhor tire eles do mundo, mas que eles permaneçam no mundo, mas façam a diferença. A igreja está no mundo, mas não pode amar o mundo. O mundo é inimigo nosso. A Bíblia diz que aquele que quiser fazer-se amigo do mundo, se constitui-se inimigo de Deus. Pastor, o que é o mundo? Quando você acorda pela manhã, você já enfrenta o mundo. Teus filhos na escola enfrentam o mundo. Você sai pela manhã, você já pode saber que você vai estar enfrentando uma maré contrária. Você precisa estar remando para se manter na posição que Deus te chamou. Nossas crianças na escola, nossos filhos das faculdades. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. O mundo é uma vitrine de ilusões, e aquele que não reconhece o mundo como inimigo, ele se deixa seduzir, e automaticamente o crente começa a perder as forças, porque ele não consegue lutar contra as forças diabólicas que agem no mundo. Nós estamos aqui, a igreja do Senhor, de passagem. Nós não podemos amar, nós não podemos andar de mãos dadas, nós não podemos nos deixar levar pelo mundo, pelas filosofias. Nós não podemos nos deixar levar pelo consumismo, nós não podemos colocar o nosso coração aqui. Nós não somos daqui. A igreja está olhando para o céu, ela é peregrina na terra. Ela está caminhando. Quando Moisés queria passar no meio dos inimigos, ele mandou mensageiros e disse: olha, parece que foi o rei de Seol, ele disse: olha, nós queremos passar, nós só queremos passar, nós não vamos beber das tuas cisternas, nós não vamos beber, nós não vamos comer dos teus campos, nós não vamos mexer nas tuas vinhas, tudo que nós queremos é passar pelo caminho. A igreja do Senhor, ela está aqui para chegar do outro lado. Nós estamos aqui de passagem, a nossa pátria não é aqui. Se algo tem te atraído aqui, o Senhor fala com você. Pastor, mas então, eu não posso viver no mundo? Você pode viver sim, justa, sobriamente, como alguém que é um embaixador num outro país, sabendo que você não tem que se apegar ali, porque a tua pátria está no céu. O mundo é nosso inimigo. Nosso terceiro inimigo é a carne. A Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Todos nós carregamos todos os dias um inimigo dentro de nós. A velha natureza, a natureza adâmica. Quando Adão pecou, pecaram todos os homens. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse pecado passou a todos os homens. Esse vírus do pecado está na carne humana.
Quando começou o vírus, o coronavírus, lá numa cidade da China, e eu pensei, esse vírus não vai chegar em todo mundo. Eu pensei, esse vírus não vai cruzar os continentes. Pois esse vírus alcançou, saiu da China, foi para todos os continentes, chegou lá em Cocal do Sul, me pegou, passou aqui, fez um grande estrago. Um vírus. Agora imagina essa força pecaminosa da nossa carne, que passou a todos os homens, e nós levamos conosco, todos os dias, este inimigo que é nós mesmos. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? De forma que todos os dias nós temos que lutar contra a nossa carne. Pastor, nós somos maus, a carne é má. Não, mas a inclinação da carne é. Você deve cuidar de você deve ir no médico, você deve se alimentar bem. Tomei uma vacina hoje, 2ª dose, tive que tomar um remédio agora e estou suando bastante aqui, porque eu resolvi tomar bem 1h30 para mim poder estar bem aqui no culto para pregar, mas agora que está fazendo o efeito, a gente sua muito. A gente tem que cuidar de nós, mas a gente tem que mortificar a nossa carne. Os prazeres da carne são inimizades contra Deus, de sorte que todo dia há uma batalha travada, e esses 3 inimigos, eles fazem uma coligação. O diabo, o mundo e a carne fazem uma coligação, eles trabalham em sincronia, porque tudo que aquilo que a carne deseja, o mundo tem, e o diabo instiga, o diabo oferece, de forma que nós não conseguimos lutar e vencer essa força trina tão forte, que é a carne, o mundo e o diabo. A carne gosta, o mundo tem na vitrine, e o diabo diz: leva, toma, prova. E todos os dias o crente precisa estar consciente desta batalha, senão ele perde a alegria, senão ele perde o propósito, senão ele perde o foco, ele perde a força. Mas o Senhor nos ensina a lutar. O Senhor não quer que a gente tenha medo disso, não. O Senhor nos encoraja a lutar. O Senhor nos chama para a batalha, sabendo que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de fortaleza, de moderação. De forma que você olha para isso, o mundo, o diabo e a carne, e você se sente pequeno, mas o Senhor diz: ei, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para destruir toda a fortaleza do inimigo. E quando nós usamos estas armas, não tem para o mundo, não tem para o diabo e não tem para a carne, porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Aleluia. De forma que Ele nos ensina a batalhar, porque o próprio Cristo venceu. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz para você: você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor te chamou para vencer o mundo. É possível vencer o mundo. Jesus venceu o diabo. Lembra da tentação? Depois do batismo, o diabo aparece, transforma esta pedra em pão, e com a palavra ele diz: não só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu a carne, Jesus venceu, ele não pecou. Quando era para injuriar, calou-se. Ele deu o outro lado da face.
É possível eu e você também vencer a carne. É possível eu e você vencer o mundo. É possível eu e você vencer o diabo. Desde que nós venhamos usar as armas que Ele nos deu. Um dia alguém perguntou, veio me procurar e eu perguntei, como é que está? Tudo bem? E ele assim, lutando, pastor. Eu assim, mas está vencendo ou apanhando? Apanhando. Então tu não está usando as armas. Quando nós usamos as armas certas, as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, para a destruição da fortaleza do inimigo. Quais são essas armas, pastor? Você conhece? A palavra de Deus é uma. Não aceite. Use essa palavra como uma espada. Use a palavra de Deus. Essa palavra que tem poder. Palavra que está junto de ti, na tua boca, no teu coração, essa palavra de poder. O apóstolo Paulo disse, nós não vamos ter com vocês com palavras de sabedoria humana, mas na demonstração de poder. Nós temos uma palavra poderosa contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Você deve declarar a palavra. Você deve usar a palavra de Deus. Assim como Jesus disse, quando Satanás disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te. Disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem usado a palavra como... Os textos sagrados são armas. Tudo aquilo que você absolve aqui são armas poderosas. Quando Satanás, o mundo, a carne, tenta contra você, você tem a palavra. Contra todo espírito, contra toda potestade que cerca a tua vida, a tua casa, você tem a palavra. Não adianta deixar o Salmo 91 aberto lá e não usar essa palavra com fé. Use a palavra de Deus. Quando você entender o poder da palavra, você vai ter vitória na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, na tua empresa, no teu ministério, nos teus negócios. Use a palavra de Deus. Outra arma, pastor, você sabe todas as armas. A oração. Satanás teme um crente de joelho. Amém? Ele não consegue tocar num crente que ora. Um crente sincero, que a sua oração é verdadeira. Nós temos um Deus que nos ama e nos protege. Nós temos um Deus que nos cuida. E quando nós estamos orando, Ele nos protege. Satanás bate em retirada. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos chamados para vencer. Um crente quando ora, irmãos, quando ele se sujeita a Deus em oração, pode ver que quando você dobra o joelho, você vê mais. Às vezes a gente passa aquele dia com pouca oração, a gente não viu nada no mundo espiritual, porque o mundo espiritual se vê na oração. E quem não vê o mundo espiritual não sabe aonde ataca, ou não sabe de onde é atacado. Mas quem tem olhos espirituais e quem ora, faz como disse o profeta: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O louvor, aleluia, o louvor afasta as tentações. Às vezes a mulher acorda pela manhã e a casa toda para arrumar, as crianças para levar para a escola, e se ela não tiver uma direção, ela sucumbe
diante das tarefas do dia. Mas a mulher sábia, ela vai para a oração, lê um texto da palavra, coloca um louvor e sai trabalhando e agindo. Aí ela começa a edificar a sua casa. Não tem lugar para reclamação, não tem lugar para murmuração, não tem lugar para nada, porque ela tornou aquele ambiente um ambiente de oração, um ambiente de louvor, um ambiente de adoração. A igreja tem as suas armas, e Deus te convida a usar estas armas. Deus te convida a usar as armas que Ele te deu. Quando nós entendemos isso, nós vamos em busca dessas armaduras que são o capacete da salvação. O capacete da salvação nos impede que os dardos inflamados do maligno ataquem o nosso pensamento. Hoje as pessoas estão vulneráveis, as suas emoções vulneráveis. Basta alguém discutir o que você postou no Facebook, você não resiste. As pessoas estão emocionalmente frágeis, fracas, porque estão sem o capacete. Mas aquele que tem o capacete da salvação, ele está com os seus pensamentos blindados. Ele não aceita, ele está protegido por Deus. Nós pegamos também a couraça da justiça. A couraça, aquele equipamento que se um dardo passar pelo escudo, talvez ele resvale e pegue na couraça, mas a couraça também ela protege. A couraça da justiça. Sabe aqueles dardos que lançam sobre você, mas você tem a couraça da justiça, e você olha e diz: não, Senhor, não fiz nada. Não fiz, é mentira. A couraça da justiça, você é justo, você foi justificado nele. Esses dardos não te ferem, não te atingem, porque você está protegido. O teu coração está blindado, a couraça te protege, de forma que você já não é mais um crente menino, que não suporta nenhum vento contrário, nenhum ataque. Não, nós estamos expostos. Jesus disse: odiaram a mim, odiarão a vós também. De sorte que nós temos que estar revestido de toda a armadura de Deus: capacete, couraça, sapatos da preparação do Evangelho. Na casa do meu sogro lá em Criciúma tem aquelas pedrinhas, sabe? Aquelas pedrinhas brita, e a gente anda muito de sapato. Se a gente for andar em cima daquelas britas descalços, é impossível. O mundo é assim, você precisa estar calçado os pés com a preparação do Evangelho, senão você fica muito melindroso, ai, como dói. Mas se Deus te revestiu com sapatos da preparação do Evangelho, nada te para, você continua marchando, você não retrocede, você não desiste da luta, porque você está calçado os teus pés com a preparação do Evangelho da paz. O Senhor te chama a tomar o escudo da fé. Oh, esse escudo tremendo, esse escudo que nos cobre, às vezes faz aquele barulho, lanças que parece que vão nos atingir, mas aquele escudo que é com o material mais forte, a fé, que é o firme fundamento, a firmeza da fé. Por isso que a gente olha para Hebreus e vê ali os heróis da fé, homens que da fraqueza tiraram força, porque tinham um escudo da fé. Podiam pedir a cabeça deles, eles estavam dispostos. A Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno, homens de fé. Deus está nos chamando a nos revestir de toda a armadura.
O Senhor está chamando você como soldado. Te revista dessas armaduras, capacete, couraça, sapatos, escudo e a espada, a única arma que não é passiva. Nós precisamos usar esta arma. Nós precisamos usar esta arma, a espada do Espírito. Se você conseguir entender isso no reino espiritual, você nunca mais vai temer o teu dia mau, porque o Senhor te fortalece, o Senhor te reveste de força, te unge para a batalha, o Senhor te prepara, Ele tira teu medo, Ele ensina a vencer as tuas guerras, de forma que antes que o dia comece, o crente vai para o seu campo de batalha, ele dobra o joelho e começa a vencer as suas guerras em oração. Ele sabe que aquele dia é um dia mau, ele tem uma audiência no advogado, mas ele entrega para Deus, ele sabe o Deus que serve. Ele tem um médico para ir, meu Deus, eu me lembro quando fiz uma biópsia, como a gente se sente frágil quando faz biópsia, parece que a gente vai morrer, mas ninguém vai antes do tempo não, Deus vai fazer você cumprir os teus propósitos, mas tem tantas coisas nos querendo fazer temer, mas quando nós vamos para a oração, nós vemos que o Senhor cuida de nós. Eu me lembro que eu cheguei na frente do médico, eu fui com certeza, Deus, eu tinha 33 anos, eu brinquei com o pastor Lindolfo, pastor Lindolfo, Jesus tinha 33 anos, eu não sei se chegou a minha vez, eu disse, não é assim não, tem muita obra para ti ainda. Eu fui no médico esperando ele fazer assim ou assim, mas quando Jesus entra conosco, quando a gente vence as nossas guerras na oração, Ele já foi na frente, Ele já tirou o tumor, Ele já tirou o nódulo, Ele já venceu as tuas guerras, de forma que você não pode lutar mais contra a carne, contra o sangue, ligar, advogado, não. Quando nós aprendemos a usar as armas da nossa milícia, nós somos mais do que vencedores. É assim que a gente luta nossas guerras, e é assim que a gente vence. E parece que veio algo que não tem mais, agora não tem mais como esse crente se levantar. Não, ele usou as armas da nossa milícia, que não são carnais, são poderosas. A tua oração move a mão de Deus, o teu louvor, Jesus, teu louvor. Paulo e Silas quase meia-noite cantavam. A Sulamita assim, tu vai, amor, para o culto hoje, né? Que eu estava um pouquinho de febre nos cultos. Eu disse, mas, amor, Paulo e Silas lá no tronco, lá cantando, eu não vou para o culto, vou tomar um remedinho, vou. Ei, o Senhor está nos chamando para as batalhas. Quantos querem ser mais fortes na batalha aqui? Mais fortes. Fiquem em pé, por favor. Aquele que milita, não se embarace com os negócios dessa vida. Quando Deus olha para a igreja, às vezes Ele vê como um rebanho, às vezes vê como um edifício, às vezes vê como uma lavoura, mas às vezes Ele vê como um exército. E Satanás que vem colocar medo no crente, medo da aposentadoria, medo de morrer, medo dos filhos. Irmãos, hoje as seguradoras são as que mais ganham dinheiro, porque as pessoas querem segurança. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia e sentinela.
É Ele que nos livra, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Ele vai guardar a tua alma, guardará a tua entrada, a tua saída. Ele guarda você, Ele não permite, Ele cuida de você, de forma que o laço quebra, como diz o salmista, o laço quebrou e nós escapamos. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Deus que nós servimos cuida de nós como filhos. O pastor Eduardo está lá em Araranguá agora, com o filhinho dele que nasceu, com algumas dificuldades, né? Mas está lá, filhinho recém-nascido, né? Eu disse, não filho, você está livre para ficar lá até as coisas se resolverem. Foi para a UTI, nasceu com algumas dificuldades, graças a Deus, mas Deus já está entrando com providência. Mas sabe como é que é pai? Ele toma no colo. Não tema, o Senhor cuida de você como filho, o Senhor cuida de você como ovelha, Ele cuida de você como um cordeirinho. Eu gosto de Isaías 40:11, que diz que como cordeirinhos Ele toma nos seus braços, no seu regaço. Deus nos guarda. Sabe o regaço o que é? Quando eu fui pregar, uma vez eu fui pregar essa palavra nos Estados Unidos, e o intérprete perguntou assim, esse texto aqui, assim, esse texto aqui diz assim, diz ele, regaço é entre os braços e o coração. Ele ia traduzir assim, entre os braços e o coração. Eu disse, mais lindo ainda, eu saber que estou entre os braços e o coração de Deus. Você sabia que você está entre os braços e o coração de Deus, Marcos? O coração que fala do amor e os braços que fala de poder. Quem poderá livrá-los das mãos dele? Quem vai poder nos livrar da mão dele? Se Davi cuidou das ovelhinhas do seu pai, imagina Deus cuidando de nós como seus filhos, como os cordeirinhos no seu regaço. O Senhor te encoraja para as batalhas da vida. Todos os dias acorde, vence as tuas guerras. Vença as tuas guerras, usando as armas dessa milícia, que não são carnais, mas são poderosas. Deixa o Senhor te revestir de toda a armadura. Quantos querem capacete aqui? Levante a mão, capacete. Meus pensamentos, Senhor, não podem ser vacilantes. A couraça, Jesus, eu não posso ficar triste com qualquer coisa que falam de mim, Jesus. Sapatos, eu não posso parar, Senhor. Eu não posso parar, Senhor. Escudo, as defesas maiores. Eu quero escudo, eu quero espada. Eu quero lutar, eu quero batalhar. Nessa cidade Deus está levantando um exército, muito mais do que os ossos secos que estavam naquele vale, que Deus tornou ossos secos em um grande exército. O Senhor quer fazer dessa cidade pessoas se levantarem para os campos de batalha, para se colocar à frente e experimentar essas armas poderosas que estão à nossa disposição. Você quer algo mais? Quer sair do seu lugar, vir na frente? Saia, venha receber esse revestimento, venha receber essas armas que são poderosas em Deus, para a destruição de toda a fortaleza do inimigo.